Olá, sejam todos aí muito bem-vindos para assistir a mais um vídeo do nosso canal. Nesse vídeo nós vamos abordar a resolução de uma questão que foi cobrada na segunda edição do Exame de Suficiência do ano de 2023. O tema abordado nessa questão é nomenclaturas aplicadas à contabilidade de custos. Vamos ao enunciado da questão. Sobre a classificação e a nomenclatura aplicadas à contabilidade de custos, analise as afirmativas a seguir. 1. O custo de determinado insumo é classificado como direto quando for necessário alocá-lo de forma estimada aos produtos acabados. 2. O conceito de custo de transformação engloba todos os gastos incorridos pela entidade no processo de transformação da matéria-prima em produto acabado, ou seja, os custos com mão de obra direta e os custos indiretos de produção. 3. Quando o custo total de determinado insumo varia de forma diretamente proporcional à quantidade produzida no período, estaremos diante do conceito de custo variável. Bom, está correto o que se afirma em. Então, a letra A propõe que as opções 1, 2 e 3 são afirmativas corretas. A letra B indica que somente a opção 2 está correta. A letra C indica que somente a opção 3 é correta. E a letra D indica que as opções 2 e 3 estão corretas. Vamos à resolução da questão. Então, item 1. O custo de determinado insumo é classificado como direto quando for necessário alocá-lo de forma estimada aos produtos acabados. Vamos ver o que diz o texto do livro do professor Eliseu Martins, o livro Contabilidade de Custos. Os custos diretos podem ser diretamente apropriados aos produtos, bastando haver uma medida de consumo. Mas vamos falar também do custo indireto. Os custos indiretos não oferecem condição de uma medida objetiva e qualquer tentativa de alocação tem de ser feita de maneira estimada e muitas vezes arbitrária. Então, quando é preciso fazer uma estimativa do valor de um determinado custo que deve ser alocado a um objeto de custo, a um produto, por exemplo, esse custo ele deve ser classificado como um custo indireto e não como um custo direto. Os custos diretos são aqueles custos para os quais, a partir de uma medida de consumo pelo objeto de custo, dos recursos associados a esse custo direto, tendo essa medida de consumo, podendo determinar, sem a necessidade de estimativas, quanto de um determinado custo será incorporado a um objeto de custo, ao custo de um produto, por exemplo, esse custo é classificado como direto. Se tiver que usar estimativa, aí o custo é indireto. Então, essa afirmativa número 1 está incorreta. Número 2. O conceito de custos de transformação engloba todos os gastos incorridos pela entidade no processo de transformação da matéria-prima em um produto acabado, ou seja, os custos com mão de obra direta e os custos indiretos de produção. Para analisar se essa afirmativa está correta ou incorreta, nós vamos acessar aí o texto da NBC-TG 16, R2, que trata sobre estoques. Uma norma de contabilidade que trata sobre estoques. O texto diz o seguinte: os custos de transformação de estoques incluem os custos diretamente relacionados com as unidades produzidas ou com as linhas de produção, como pode ser o caso da mão de obra direta. Também incluem a alocação sistemática de custos indiretos de produção, fixos e variáveis, que sejam incorridos para transformar os materiais em produtos acabados. Então vejam aí que o texto da norma faz referência justamente ao que consta da afirmação,
que entre os custos de transformação estão, por exemplo, os custos de mão de obra direta e os custos indiretos de produção, que são custos necessários para transformar a matéria-prima em produto acabado. Portanto, esta afirmação está correta. Terceira afirmação. Quando o custo total de determinado insumo varia de forma diretamente proporcional à quantidade produzida no período, estaremos diante do conceito de custo variável. Agora nós vamos recorrer ao texto do livro Contabilidade de Custos, do Clóvis Luiz Padovese. E o texto diz o seguinte: custos variáveis são aqueles cujo montante em unidades monetárias varia na proporção direta das variações do nível de atividade a que se relacionam. Portanto, a gente deve classificar como um custo variável aquele custo que, quanto mais a empresa produz, mais daquele custo é consumido. E o texto diz que esse aumento na quantidade consumida em função do aumento no volume produzido, ele é diretamente proporcional. E é o que está aí na afirmação, e é o que está no texto do livro aí que a gente citou. Portanto, essa afirmação também está correta. A resposta correta da questão, portanto, é a letra D. Estão corretas as afirmações número 2 e número 3. E aí, você gostou desse vídeo? Eu espero que sim. Espero aí que ele tenha sido útil para você de alguma forma. E se isso aconteceu, deixe o seu like, que isso aí reforça aí o nosso interesse, a nossa vontade de continuar produzindo vídeos para o canal. Até uma próxima oportunidade, até um próximo vídeo publicado no nosso canal.